Olá! Sabe aquele estalo, aquela dor súbita? É, quase todo mundo tem uma história sobre um osso quebrado, seja uma história pessoal ou de alguém bem próximo. Mas olha, por trás desse evento que parece tão comum, existe uma ciência que é fascinante. Então, vamos mergulhar nisso. Pois é, quando um osso quebra, aquilo é só o ponto de partida. Para a equipe médica, essa ruptura inicial é a primeira pista, sabe? É o começo de uma jornada de diagnóstico que vai definir todo o caminho da recuperação. É preciso entender direitinho o que aconteceu ali. A resposta curta? Nem de longe. O jeito como um osso se parte conta uma história. Uma história sobre a força, a direção do impacto e até sobre a idade da pessoa. E entender essas diferenças é simplesmente fundamental. Para a gente começar, vamos alinhar o vocabulário. Entender os termos que os médicos usam é o primeiro passo, para decifrar o que realmente acontece quando um osso se parte. Tá aí a definição médica principal. Solução de continuidade. Parece complicado, né? Mas é só um jeito técnico de dizer ruptura. A chave aqui é que essa ruptura pode ser total, partindo o osso em dois, ou pode ser só parcial. E essa página do manual ilustra a diferença de um jeito brilhante. A figura 1, por exemplo, mostra uma fratura completa, onde o osso se partiu de vez. Agora, a figura 2 nos dá um exemplo clássico da tal fratura em galho verde, que é super comum em crianças, onde o osso meio que se dobra e quebra só de um lado, igualzinho a um galho novo e flexível. Agora, vamos para a primeira e talvez a mais importante classificação que se faz. Porque ela determina um risco imediato de uma complicação bem grave, a infecção. A distinção é bem direta, na verdade. Numa fratura fechada, não importa o tamanho do estrago por dentro, a pele continua intacta, protegendo a área. Já numa fratura aberta ou exposta, aí a história é outra. Existe uma ferida que conecta o osso quebrado com o mundo aqui fora. E por que essa diferença é tão crucial? Bom, uma fratura aberta é uma emergência cirúrgica. Pensa bem, a barreira que protege nosso corpo, a pele, foi rompida. Isso deixa o osso totalmente vulnerável a bactérias do ambiente, o que aumenta e muito o risco de uma infecção seríssima. Além de ser aberta ou fechada, uma fratura tem uma personalidade, digamos assim, uma forma específica. E o padrão dessa quebra nos diz muito sobre o tipo de força que a causou. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Existem vários padrões. Uma fratura transversal, por exemplo, corta o osso reto, geralmente por um golpe direto. A oblíqua, por sua vez, acontece em ângulo. Uma força de torção pode causar uma fratura em espiral. E tem até a de avulsão, que é quando um músculo ou ligamento é tão forte que, na hora do trauma, arranca um pedaço do osso junto com ele. E aqui a gente vê um caso bem mais complexo, a fratura cominutiva. Isso acontece em acidentes com muita energia, sabe? Onde o osso não só quebra, ele se estilhaça em 3 ou mais pedaços. O tratamento, nesse caso, é um desafio bem maior. Agora, vamos mudar o foco para um grupo de pacientes muito especial. Porque quando o assunto é o osso quebrado, as crianças, bem, elas têm as suas próprias regras. Essa frase é quase um mantra na ortopedia pediátrica. E com toda a razão, a biologia de um esqueleto que ainda está crescendo é completamente diferente da de um adulto. Então, o ponto crucial é o seguinte: ossos de crianças são como um projeto em construção. Eles recebem muito mais sangue, por isso curam numa velocidade incrível. São mais flexíveis, o que causa aquelas fraturas em galho verde que a gente já viu, e talvez o mais impressionante de tudo seja a capacidade de remodelagem. Imagina só, um osso que cicatriza um pouquinho torto pode, com o tempo, se endireitar sozinho. É o próprio corpo corrigindo o percurso. Só que existe uma área de grande preocupação nas fraturas de crianças, a placa de crescimento, ou FISE. Essa é a região do osso que faz ele crescer em comprimento. Uma lesão bem aí pode ter consequências para a vida toda. Para conseguir entender e tratar essas lesões, os médicos usam um sistema chamado classificação de Salter-Harris. Ele basicamente organiza as fraturas da placa de crescimento em 5 tipos, dependendo de como a linha da fratura passa por essa placa. Os tipos I e II são os mais comuns e felizmente costumam ter um bom prognóstico. No tipo I, a fratura passa retinho pela placa de crescimento. Já no tipo 2, a fratura atravessa a placa e depois sobe pela metáfise, que é a parte do osso logo acima. A coisa fica mais complicada com os tipos 3 e 4. Nesses casos, a fratura vai da placa de crescimento até dentro da articulação. E isso é um problema sério, porque se a superfície da articulação não cicatrizar perfeitamente, pode levar a artrite e dificuldade de movimento no futuro. O tratamento aqui tem que ser muito, muito preciso.
Então, como a gente viu, desde a definição mais básica até os padrões complexos e os casos especiais em crianças, identificar o tipo exato de fratura não é só um exercício acadêmico. É um mapa que guia cada decisão de tratamento. É o primeiro e mais crucial passo no caminho da recuperação. Essa classificação toda é só o começo. A partir daí, surge um novo mundo de decisões. Vai ser gesso, pino, placa, cirurgia? Entender como essas escolhas são feitas é uma outra história fascinante. O que será que realmente determina o tratamento ideal para cada tipo de quebra, hein?